Fala galerinha, hoje é mais um dia de aula. A gente vai dar continuidade ao módulo de front-end amigável que a gente está usando, o Bootstrap. Na aula de hoje vamos desenvolver esse formulário que vocês estão vendo com vários itens, vários elementos do próprio Bootstrap. E vocês vão conseguir ver a facilidade que é manipular os elementos, os componentes do Bootstrap. Então é por isso que a gente está estudando ele, é para criar esses botões, é para criar esses efeitos, é para utilizar esses componentes de uma maneira bem simplificada. Então vamos para o código que tem muita coisa para a gente fazer. Antes eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um apanhado da teoria, eu vou passar elemento por elemento, componente por componente. Vou pegar um caderninho para a gente fazer as anotações sobre o que a gente achar mais importante para reproduzir esse formulário, tá bom? Então vamos lá, vamos para o código, vamos para a página. Então no Google, vamos jogar aqui Bootstrap e aqui está a nossa página. Já vamos diretamente para o Docs. Na aula passada a gente trabalhou a instalação, a criação da primeira página que a gente vai utilizar aqui como modelo. Então se você não viu, vai no card que está aqui em cima e já busca essa aula, porque a gente vai começar utilizando ela, tá bom? Então aqui eu tenho um exemplo dela, da nossa aula, que eu vou também deixar na descrição. Olha só, aqui é o resultado da nossa primeira página do Bootstrap. Então vamos lá, vamos fazer o seguinte. Aqui está o Bootstrap, a gente já utilizou. Nós vamos diretamente aqui para Forms, tá? E vamos passar elemento por elemento. Então, formulário a gente já viu que no HTML é utilizado para submeter informações. Aqui tem um exemplo básico de e-mail e senha, tá? Com submit. Tem forma de texto para você inserir texto. Vai ter um montão de coisas, tá? Que vocês vão visualizar à medida que vão passando. Por exemplo, olha só, o que é o G3? Que informação é essa que está aqui? Align, Item, Center. Então, essas informações aqui Essas informações aqui vocês vão visualizando nos exemplos do Bootstrap e vão recorrer ao documento. Ao documento. Então, por exemplo, o G3. O G3 o que é? E vem aqui em Gutters, né? E vou descobrir que é uma forma de você fazer um espaçamento, tá? Aqui, olha só, na horizontal e na vertical. Então, são essas tagzinhas, essas propriedades do Bootstrap que facilitam muito a nossa vida. No Form Control aqui, basicamente, o mais importante a saber é isso aqui, ó. Essa classe aqui, ó, Form Control. É nela que vai estar toda a estilização, que vai estar todos os efeitos, tudo certinho para o seu formulário, para os seus elementos do formulário. Então, por exemplo, se eu vier aqui em Form Control, aqui eu tenho outro exemplo de e-mail, exemplo de teste área, todos vocês vão ver que tem a classe Form Control. Eu tenho como transformar ela em tamanhos diferentes, ó, LG, SM, MD, que vocês já estão acostumados. Vocês vão se familiarizando com Bootstrap. Desabilitado, forma de leitura apenas. Então tem um montão de exemplos aqui. Olha só, esse aqui eu já vou até anotar, que é o File Input. Escolher arquivo. Então eu vou até deixar aqui. O File Input é algo que eu acho muito interessante da gente ter. Olha só, o Color Picker. Então você consegue escolher uma corzinha aqui para facilitar o seu desenvolvimento. Então isso aqui é muito bom para quem mexe com design, inclusive. A gente utiliza muito, ó, a lista de informação. Então, de uma forma bem simplificada, olha que legal. Eu venho aqui e trago essas informações. Então, ele consegue fazer até uma consulta dentro desse filtro. Vou em Select. E em Select eu tenho aqui, ó, em Form, tá vendo aqui, ó, Form Select, aqui muda, né? Saiu de Form Control e agora a gente tem o Form Select. Tem o tamanho também, que modifica botando LG, SM, MD nele. Tem múltiplas escolhas, eu tenho como selecionar mais de um. Então eu tenho que informar, olha só, um atributo. E aí vai ter vários outros exemplos. Check e radius, né? Check você verifica sim ou não, né? Ou a opção, o valor que está aqui marcado ou não, e ele cria esse check, né? Como atributo aqui, indeterminado, porque você não tem essa informação. Então isso aqui também é bem interessante, desabilitar. O rádiozinho aqui, como é que funciona? Ele identifica os elementos de mesmo nome. Então olha só, esse mesmo nome eu só vou poder escolher um.
Eu vou até colocar aqui que esse rádio aqui também vai ser interessante para mim. Desabilitado. Os switches, olha só, esses switches aqui, eles são bem interessantes também, porque eles recordam muita gente dos efeitos de mobile, né? A gente vê muito isso aqui em mobile. Checkbox, inline, como é que eu mostro o inline? Eu vou mostrar um macetinho para vocês. Sem labels, toggles. Eu consigo deixar, olha só, os botões de check de uma forma bem interessante, que é como se fossem botões, olha só, ele fica com linha ou não, então achei bem interessante. O range, que é essa barrinha aqui, eu posso determinar ela, aqui desabilitar, determinar o mínimo e máximo, posso determinar de quanto que vai variar nesse mínimo e máximo. Uma coisinha que eu esqueci de comentar é trabalhar, entender que a label aqui, ela faz referência, olha, for para esse D. O que significa isso? Significa quando tenho essa referência aqui, se eu clicar na label, automaticamente ele me envia para cá. Se eu clicar na label, automaticamente me envia para cá. Se eu clicar na label, automaticamente me envia para cá. Então isso também é importante vocês terem essa visão. Input Group. Esse aqui é comum a gente visualizar em sites, em rede social, então eu consigo trabalhar de uma forma bem simples, olha que legal, bem simples mesmo, e que é bem interessante para vocês utilizarem em formulários, né, de cadastro, facilita muito o usuário aqui ter a noção, hashtag, né, tags com hashtag, aqui tem um username com arroba, o tamanho dele eu também consigo modificar o tamanho individualmente, múltiplos inputs, enfim, tem, olha só, botões, que é interessante fazer até menu, para deletar, então a gente tem muita coisa aqui bem legal e que vai facilitar o desenvolvimento. Olha lá, gostei disso aqui também, tá? Upload, excluir arquivo. As float labels, como é que funciona isso? Olha o efeito que vai ter no email address. Então, na senha, eu gostei desse também, eu vou anotar aqui. Floating labels. E a questão é sempre essa, vocês irem analisando toda a documentação e vendo o que vocês gostam, o que vocês querem utilizar, tá bom? Olha só que facilidade de mostrar uma validação, inserindo essa classezinha aqui, olha, ela já traz esse efeito, então isso é muito legal. Teste área também, form control, selects, layout, né, dividindo ele em dois. Olha só, call e call. Então, isso aqui que eu vou mostrar para vocês. E o layout do formulário, sempre como eu comentei, clicou na label, ele joga para o botão. O form grid, olha a forma que ele trabalha com form grid, sempre trabalhando com row e call. Vocês já viram a minha primeira aula, sabe o que eu estou falando, que isso é muito interessante. Os glitterzinhos, olha lá, que vai ser um espaçamento aqui na horizontal e na vertical entre os elementos. Então isso é muito legal. E aqui um complexo, né? Assim, que complexo, trazendo, mas ele é bem simples, a gente vai ver que ele é bem simples também, tá bom? Um horizontal form, olha o que eu falei, clicou na label, ele joga para cá, um call, form, label, LG, então é importante também vocês terem. E por fim aqui o validation, né? Como é que o validation vai funcionar? Eu nem vou utilizar isso agora, porque a gente vai fazer essa validação mais para frente. Então aqui é mesmo só para conhecimento, vocês vão visualizar, vão fazer a leitura e vão verificar se tem algo que vocês querem utilizar. Olha só os tooltipzinhos, né? Quando você submete um form, ele verifica se está tudo ok. Ele verifica se está tudo ok. Então essas coisas são muito interessantes. Olha que massa isso aqui. Então a gente vai para o código para criar esse formulário de inscrição para estágio. Tá bom? Vamos lá, meter bronca aqui. Então vamos abrir o nosso código exemplo. Eu vou salvar aqui. Salvar como formulário. Vou inserir aqui. Ao invés de eu fazer MT e PB, eu vou fazer logo page em 5. Vamos ver como é que vai ficar. Olha lá, igualzinho. Tá? Então vou eliminar isso aqui. E vou colocar inscrição para estágio. Inscrição para estágio. Olha lá, já tem aqui. E aí vem o grande macetinho, que é o seguinte. Nós vamos trabalhar sempre com div,
tá? Row e o div column. A gente já falou sobre isso da aula inicial do Bootstrap, tá? Então a gente vai sempre trabalhar o seguinte, olha só. Ela vai trabalhar com uma linha e a coluna, e eu posso dividir ela até em 12. Nesse formulário eu pretendo utilizar apenas 2 colunas. Se você olhar aqui o exemplo, eu só tenho 2 colunas. Então aqui, ó, eu já tenho um float, né? Olha lá, um float, nome completo, e eu já vou começar fazendo ele. Como eu vou ter um elemento só, eu vou vir aqui e olha lá, já vou copiar e vou jogar ele aqui. Vamos só verificar aqui como ficou. Deixar aqui MT5. Bom, olha só, o tipo aqui eu vou mudar para texto, form control. Tá? Se eu quiser ele maior, posso botar aqui a form control LG. Deixar aqui no tipo texto, o placeholder eu vou botar aqui nome completo e aqui nome completo. Vamos ver como é que vai ficar. Então, quando eu clico, ele já vai. E aqui meu identificador, eu vou pôr aqui, ó, nome float. Se eu trocar, é só, e vou pôr o for também para ficar. Então, ao clicar, eu já tenho esse efeito aqui. Aí agora, vem aqui a minha área de interesse. Então, eu tenho uma nova linha. Então, vou pôr uma nova linha aqui. Vou botar um H3. Vou utilizar esse aqui, meu teclado está sem. Vou dar um pagezinho também de 3. Vamos ver. Área de interesse. Deu errado aqui, porque essa div aqui está a mais. Olha lá. Área de interesse. E agora, eu vou vir aqui, e só para vocês visualizarem, no layout, Gutters. E olha esse exemplo aqui, ó. Então, ele trabalha com row, tá? E eu tenho essas 2 columns aqui. Então, eu vou trabalhar também div, e eu tenho essas 2 informações aqui, ó. P3, que é o page in 3, borda aí um BG-Lite, tá? Vamos verificar aqui se ele vai criar, olha que legal. E aqui eu vou pôr as áreas pretendidas, que vai ser front-end e back-end. Só que para eu selecionar o front-end e o back-end, eu quero que eles tenham aqui um select, um rádio, aliás, um rádiozinho. Então eu vou vir aqui, cadê? Olha só, vou vir aqui e aqui eu tenho exemplo deles. Então ele tem o form check input, o label, que eu comentei com vocês, ó, e eu vou utilizar eles. Então aqui vai ser área, pode ser isso, e aqui eu vou botar aqui front-end. E aqui é a mesma coisa. O nome aqui, para ficar igual. Esses nomes aqui devem ficar iguais, porque um exclui o outro. Eu não posso selecionar as 2 áreas. Ou vai ser front-end ou vai ser back-end. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Eu copiei uma bordinha aqui a mais. Então, se eu quiser deixar front-end com a corzinha diferente, vocês já viram que eu posso vir aqui, ó, e pôr primary. Bom, mas não vou fazer isso, vou deixar ele assim. E aí, dentro de área de interesse, eu vou construir isso aqui. Olha só, eu tenho um switchzinho aqui, uma label, ó, aqui é uma label. Olha só o que eu falei. Como eu copiei e colei, ele está indo lá para o outro. E eu tenho aqui também um range. Então, vamos lá, vamos fazer isso. Vou vir aqui, eu tenho, olha só, eu tenho um check. E aí, a minha coluna aqui, eu já vi que eu vou precisar de 3, né? Então, eu vou ter aqui uma call, outra call e outra call. Então, na verdade 2, né? Porque uma ali já vai informar as 2. Olha só, eu tenho o meu checkbox do ID tal, esse checkbox faz referência a esse, e eu vou pôr aqui área de conhecimento Bootstrap 5. Bom, e vou pôr o range. O range eu vou pôr com mínimo e máximo. Tá? E se eu quiser pôr um step nele de 0,5, eu posso pôr também. Então, deixa eu copiar esse aqui. Aqui é minha segunda linha, né? A segunda coluna, desculpa. Não preciso do label, form range, espaço 1, mais 1. E aqui eu vou até tirar o ID, que eu não preciso do ID. Vamos ver como é que ficou o nosso site. Olha lá. Preciso que esse row aqui tenha um espaçamento. Deixa eu ver, 3. Vou pôr mais, olha lá, 4. E agora, vou pôr aqui, organizar ele para ficar direitinho. E agora eu vou fazer uma reprodução aqui, ó. Bootstrap,
Então eu botei Bootstrap, vou pôr aqui HTML, vou pôr conhecimento em CSS, vou pôr em Flexbox conhecimento, vou perguntar também se você tem conhecimento em Grid, Layout, CSS, vou perguntar se você tem conhecimento em Java, em PHP, Java e PHP eu quero que tenha uma informaçãozinha, algo diferente. E eu vou vir aqui, ó. Aliás, eu vou vir aqui em componentes e vou olhar aqui ao badge. Olha lá que facilidade. Eu consigo informar que aí, ó, aqui eu quero avançado, danger, vai ficar vermelhinho. E também Java avançado. Olha lá, que legal. Então já tem todos os elementos. Se eu clicar nesse aqui, tá indo no de cima. Porque eu já falei com vocês que eu tenho que vir aqui, ó, label HTML. E aqui eu tenho que pôr, agora vamos ver, label HTML. Então isso tem que fazer em todos os outros elementos, tá? Label CSS, label Flexbox, label Grid, o range não tem label, Java, label Java, né? Para dar significado. Label PHP e tá feito. Esse canvas aqui já não vai precisar mais. Esse div que está sobrando. Olha lá, que legal, estamos construindo. Agora eu quero pôr algumas ações, né? Que é enviar arquivo, é submeter. Então vou vir aqui, ó, div, e agora eu vou criar umas ações. Ações, olha lá. Margem bruta igual a 5, que está comendo ali a minha... Nas minhas ações, eu quero submeter um arquivo. Vou até pôr assim, ó, para diferenciar do outro. Meu input arquivo vai ser assim, ó, vai ser assim. É uma row com meu input group. E aí, para finalizar, vamos pôr alguns botões. Componentes, buttons. Olha só, vamos ver se a gente acha algo interessante. Achei. Para não mudar o padrão, div row. Enviar currículo, voltar, vou colocar aqui uma margem top e baixo, olha lá, que legal. Então se eu clicar, já vem, vou pôr aqui uma margem bottom de 2, para dar um espaçozinho. Esse BTN eu quero LG e esse aqui eu quero secundário. Ou light. E aí eu tenho que pôr uma margenzinha aqui também, porque tá me comendo aqui, ó. Agora sim, ó. Esse botão voltar ficou muito claro. Vou mudar aqui para um cinza, que é o secondary. Aí, olha que legal. O nosso formulário totalmente desenvolvido, bem espaçado, com vários elementos, eu consigo, é responsivo, então tudo legal. Pessoal, a aula é justamente para demonstrar como vocês podem fazer, e pegando os exemplos e testando e conhecendo os estilos e modificando. Então eu recomendo muito, eu gosto de utilizar o Bootstrap porque com pouco conhecimento, né, com pouco conhecimento prático de HTML, CSS, JavaScript, você já consegue fazer uma página totalmente bem profissional. Então você consegue desenvolver uma página profissional e com design bem interessante, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. O link com todo o código vai estar aqui na descrição. E se vocês chegarem até aqui, já mete o dedão no like aí, porque a gente é um vencedor, tá bom? Eu e você. Tchau, tchau.